fatos. Em 1934, 1932, quando a guerra terminou, já se falava imediatamente em construir Alô? Alô, ok. Quando a guerra terminou, já se falava em construir um memorial para os mortos paulistas da Revolução. Quando eu digo paulista, não é origem geográfica, é ideologia. Quem lutou por São Paulo? Nós tivemos vários pilotos da aviação militar, como disse aos senhores, Mota Lima, Ivo Borges e tantos outros, que depois foram importantes, inclusive na criação do Ministério Aeronáutico, muito tempo depois, lutaram na FAB e que fugiram do Rio para poder lutar por São Paulo, né? Então, o Tenente Bittencourt, que morreu na guerra, então logo em 32 já se falava da necessidade de ter um memorial para esses mortos. Foi criada então em 34 uma sociedade chamada Veterano 32, exatamente para cuidar da construção de um mausoléu. Houve um concurso, e quem ganhou esse concurso foi um arquiteto italiano residente em São Paulo, chamado Galileo Ugo Emendabile. Galileo Emendabile tem uma vida interessantíssima, porque ele nasceu em 1898, em Ancona, na Itália, cursou a Real Academia de Belas Artes de Urbino, ainda hoje uma das mais prestigiosas escolas de belas artes do mundo, uma escola medieval. E durante a Primeira Guerra Mundial, ele permaneceu na escola. As condições terríveis que a Itália estava sofrendo durante a guerra levaram a ter tifo, quase morreu. E aí, quando a guerra terminou, em 1921, o fascismo estava chegando na Itália, Mussolini. E os fascistas mataram um deputado liberal chamado Giuseppe Meloni. E ele construiu um memorial a Giuseppe Meloni. Com isso, ele ganhou a antipatia do fascismo. Passou a considerar o inimigo do fascismo. Então ele em 23, insustentável a situação dele na Itália, ele resolveu ir para o Brasil com a esposa. Quando ele está a bordo do navio, na verdade ele veio para Buenos Aires, que era a cidade mais desenvolvida da América do Sul na época. Quando ele está a caminho de Buenos Aires, o comandante chama e fala: Emendabile, desça no primeiro porto, tem 3 agentes da OVRA, a OVRA era a polícia secreta do Mussolini, a bordo do navio, com a missão de neutralizar você. Então, desça do navio imediatamente. O navio para no Porto de Santos, ele não tem ninguém, não tem amigo, não conhece ninguém. Para o primeiro porto ele desce com a esposa, sobe a São Paulo, vai morar no Bom Retiro, a comunidade italiana o acolhe, ele começa a vender tinta. Logo depois o Liceu de Arte e Ofício de São Paulo o contrata como entalhador, e aí começa a carreira dele. Tem várias obras importantes em São Paulo, quer públicas. Vocês já viram o monumento a Ramos Azevedo, que fica ali em frente à Escola Politécnica, na USP? Vocês conhecem a Poli, né? Sim. Então, em frente à Poli tem um monumento lindíssimo, que originalmente estava na Avenida Tiradentes, foi desmontado na Avenida Tiradentes e levado para a USP. E também muitas obras funerárias, de memória funerária. Curiosamente, se vocês observarem aquele monumento à USP, o monumento Pereira Barreto, na Praça Marechal Deodoro, ou os monumentos funerários de Emendabile, todos eles estão ligados ao número 3 também. Por exemplo, tem um monumento que eu acho lindíssimo no cemitério da Consolação, chamado Ausência, é a morte da mãe. Então está o pai desconsolado na mesa, o filho desconsolado na mesa, uma cadeira vazia e um cão olhando do pai para a mãe, do pai para o filho. Então é o terceiro elemento ausente, ou, no caso, um elemento animal substituindo um elemento humano. Tem, por exemplo, a subida do Gólgota. Tem Cristo, 4 pessoas acompanham Cristo e a cruz. 6 elementos. Então, o Emendabile, será que era maçom? No Brasil ele não foi iniciado. As 2 potências maçônicas existentes à época
negam que ele tenha sido iniciado no Brasil. Talvez tenha sido iniciado na Itália, nós não sabemos ainda, estamos pesquisando. Mas a obra dele, particularmente esta obra, ela começa em 34, em 36, ele só vai ter dinheiro para começar a obra para valer em 51, mas nesse ínterim, o Estado Novo de Vargas, ele é um democrata por excelência, ele critica Vargas durante o Estado Novo, ocorre um concurso para a escolha do monumento ao Duque de Caxias, que ficaria na Praça Princesa Isabel. Ele vence com a obra A Passagem de Itororó. Vargas manda anular o concurso, faz novo concurso, e aí Vitor Brecheret quem ganha o concurso. É um belíssimo monumento, que é uma estátua equestre de Caxias, que está lá na Praça Marechal Deodoro, na Praça Isabel, que todos já devem ter visto. Quem não viu, não deixe de ver, é muito bonito. Ele é preso pelo Estado Novo, vai para a cadeia. Como ele é católico, a igreja interfere e ele sai da cadeia. O Partido Comunista se aproxima dele e fala: bom, já que ele é contra Vargas, então vamos trazer o Partido Comunista. Assim, não sou tão comunista também, vocês são tão autoritários quanto Vargas, então eu sou liberal, não sou comunista e não sou estadonovista. E ele, só em 51, efetivamente, começa a obra desse monumento, para ser inaugurado em 54. Quando chega a 54, ele só consegue inaugurar a primeira parte do monumento, onde estão os 4 mártires da Revolução: Martins de Meneghetti e Drauzio Camargo. Na verdade, esse monumento é inaugurado só em 9 de julho de 1960, só em 60. E a obra só é concluída em 70. Entretanto, a obra está pronta? Não está. Porque, por exemplo, ele concebeu 2 torres com piras, com chama eterna aqui na entrada, de 9 metros de altura, 9 metros de altura, que nunca foram construídas. Então o monumento até hoje não está pronto. Vamos começar então a entender o monumento. Esse monumento, ele se divide em 3 grandes partes. Essa primeira parte nós chamamos de a Sala dos Passos Perdidos. Sala dos Passos Perdidos. Aqui é o acesso a qualquer profano, a qualquer pessoa que possa entrar. Tem banheiro, tem serviço, tem livro para assinar. Mas agora nós vamos entrar na chamada Sala da Reflexão, que é uma sala que já não tem janelas externas, você já não vê mais o exterior, e é um lugar onde já começam a estar sepultados os primeiros mortos de 32. Vamos na Sala da Reflexão, ao segundo ambiente.